a mobilização social. Esta semana contribui nesse sentido, porque há-se que houvesse, como aconteceu na Argentina, em que multidões foram às ruas para aprovar a lei de meios, para aprovar a democratização da mídia. Aqui, se nós todos somos vítimas da ditadura da mídia, nós ainda não temos uma sensibilização no conjunto da população suficiente para transformar essa luta numa luta de massas, uma luta de multidões. Há um tempo atrás, quando comemorávamos uma das datas redondas da anistia, me ocorreu de ser entrevistado ao lado do falecido governador Miguel Arraes. E a repórter, salvo engano meu, da Rede Globo, insistia muito em nos perguntar sobre a prisão, a tortura, o exílio, no caso do governador. E ele, de certa forma, incomodado, e dizia: nós não podemos nos negar a falar das coisas pelas quais nós passamos. Mas o mais importante é o que passou o conjunto do povo brasileiro, que teve imposto pela força das armas, da tortura, do terror, um modelo de desenvolvimento que levou à infelicitação da grande maioria da nossa população. E dizia ele, no final da entrevista, quando a repórter nos pedia comparações com o tempo passado, dos 21 anos de ditadura, e o tempo da redemocratização. Arraes dizia com muita felicidade: se antes nós temíamos a força dos fuzis, dos tanques, risco da prisão, da tortura, da morte ou do exílio, dizia ele, hoje nós tememos a ditadura da mídia. E explicou por quê. Dizia ele: se naquela ocasião do regime militar nós não podíamos dizer as coisas, hoje nós podemos dizer as coisas. O risco é de não sermos compreendidos. Tal a distorção dos fatos, tal a distorção dos acontecimentos, conforme nós recebemos hoje por quase toda a unanimidade dos canais de televisão, de rádio e jornais, inclusive os jornais regionais, que reproduzem a pauta e os conteúdos dos grandes jornalões do país. É preciso, portanto, uma tomada de consciência disso. E o outro fronte é por dentro das instituições públicas, por dentro do governo. Quando o ministro Besolini bastou anunciar que no atual mandato da presidenta Dilma se procederia à regulação econômica da mídia, vocês viram que de imediato se levantaram os donos da mídia, através de seus representantes do Congresso Nacional, e o atual presidente da Câmara foi logo dizendo que não permitirá se colocar na agenda da Câmara sequer a hipótese de que tal possa acontecer. Temos que fazer e sempre travar essa batalha em todos os níveis federativos, no plano do governo federal, do governo do Estado e dos municípios. Eu tenho o prazer de anunciar a vocês agora, por solicitação do prefeito Geraldo Júlio, que, segundo nossos cálculos, dentro de 4 meses, a Rádio Frei Caneca, a rádio pública do Recife, que é uma reivindicação de 5 décadas, estará funcionando. Daqui a 4 meses nós teremos a Rádio Frei Caneca como uma rádio pública, não governamental, e como um instrumento de comunicação em favor da cidadania, da população. Quero, por fim, dizer que, como cidadão e como vice-prefeito do Recife, comungo de todos os que defendem esse projeto de lei de iniciativa popular, cujo conteúdo significará, uma vez concretizado, um passo adiante na possibilidade da formação de uma consciência social avançada, sem a qual o povo brasileiro não avançará no sentido de novas conquistas. Muito obrigado. Vamos dar uma sequência aqui ao nosso debate.
permita só dizer que essas manifestações soam aos meus ouvidos com uma bela melodia, porque lutamos tanto pela liberdade de expressão, tanto pelo direito das pessoas dizerem o que pensam. Eu apoio nesse sentido, democraticamente. Você é um falso. Gente, vamos dar sequência ao nosso debate. O objetivo aqui é discutir a comunicação. Então, quero convidar agora Paula Ribeiro, secretária de Audiovisual do Ministério da Cultura. Alô? Bem, bom dia a todas as pessoas. É um prazer estar aqui na Universidade Federal de Pernambuco essa terceira semana. Quero parabenizar o evento, até porque gostei muito dessa iniciativa de aglutinar as outras universidades, outras faculdades. Quero saudar a mesa aqui. Vou saudar em nome de Rosana, porque a gente a representação feminina está tão pequena, então vou saudar em nome de duas conselheiras da EDC, Rosana na mesa e Ana Veloso na plateia. Também saudar o amigo Ivan Valente Bem, é bacana que a gente esteja aqui no grupo e que a gente esteja fala e já grita de lá e tal. Eu acho que isso é legal. O que eu acho que a gente precisa é aprofundar essa discussão da comunicação para que a gente tenha espaços em que possa qualificar mesmo esse debate. Eu acho que isso existe e isso precisa aprofundar. Uma pessoa falar de um lado, a outra gritar do outro e tal, isso é bacana, mas a gente precisa avançar, ter um espaço maior de fala, um espaço de fala que não é o espaço da mídia privada. Eu acho que é um pouco essas fronteiras que a gente vai discutir aqui. E aí eu vou tentar dizer assim, vim para cá e meu objetivo aqui é tentar falar de verdade, certo? Eu dei um exemplo anteontem lá aqui em Pernambuco, falando com... Um dia estava presente, estou pedindo licença a ela para falar, porque eu estou repetindo. Então, quando as pessoas vão acompanhando as falas da gente, a gente termina repetindo. Mas vou contar uma historinha antes de começar a falar, que é para exemplificar um pouco o meu sentimento em relação à mesa, à plateia, as questões da política, as questões da falta de dinheiro, as questões da falta de projeto e como a gente vai encarar a sociedade, cada um que ocupa, e a sensação de desconforto que tem ocupar o cargo público hoje sem ter espaço para dar satisfação à sociedade. Um estúdio de produção de comerciais em São Paulo ia ser feito um comercial e o diretor pediu que pintasse um determinado tom de azul o estúdio. E pintou na parede, duas passadas de tinta, uma referência da cor de azul que ele queria. E marcou a filmagem para o meio-dia do dia seguinte. Então passaram a noite pintando o estúdio, uns 4 ou 5 funcionários, eletricista e tal, cenotécnico, pintando todo o estúdio de azul. E quando chegou de manhã, eles estavam lá sentados ainda, descansando da terceira mão de azul. Quando chegou o diretor, olhou, assim, tudo bem e tal. Quando foi olhar a referência, o azul que estava pintado não combinava com o azul da referência. E ele falou, tá tudo bem, mas não é o mesmo azul, eu preciso desse azul aqui da referência. Então vocês pintam de novo, eu vou adiar por 12 horas a filmagem, em vez de meio-dia a gente começa meia-noite, mas pintem desse azul. E aí saiu. Era um domingo de manhã em São Paulo, as pessoas olharam uma para as outras assim, como que estou, pintar de novo o estúdio, comprar tinta, achar a tinta certa, comprar. Aí um pernambucano que era eletricista que estava lá no canto falou assim, pinta a referência. Aí foram lá, pintou a referência e o comercial foi rodado, foi aprovado pelo diretor e as coisas continuaram normais, né? Então o que eu quero dizer é que a gente não pode ficar achando que está dando as ordens e a sociedade, e o capital, e os governos pintando a referência e deixando a gente com papel de otário. Então eu acho que quando a gente ocupa um cargo desse, a gente ocupa com a responsabilidade de ter que dar as respostas que vierem, porque a sociedade está cheia de perguntas. E aí a gente está sem espaço nem para pergunta, nem para resposta. Ou seja, a comunicação que se estabeleceu no país é uma comunicação privada.
A única comunicação que temos no país é a comunicação privada. O resto é exemplo de comunicação. São ações laboratoriais de comunicação. Podem surgir dentro da universidade, que há 6 anos construímos a TV Brasil, que ainda é um laboratório, que ainda é um exemplo. E a gente não tem. O Estado brasileiro não tem como se comunicar. Se a gente imaginar, na última eleição, o governador Wagner fez um comentário na Bahia e o Álvaro Dias fez um comentário em relação ao Brasil. Tanto a avaliação do governo da Bahia como do governo brasileiro de Dilma tinha crescido durante a campanha. Significava que o governo aproveitou o momento de campanha para dizer o que estava fazendo. Isso é quase surreal. Que o governo precise de campanha política para dizer, prestar contas à sociedade do que está fazendo. Porque o governo brasileiro, em todas as instâncias municipais, estaduais, federais, não tem espaço de contato de comunicação estatal com a sociedade. E a sociedade, coitada, nem pensou que isso é um direito que ela tem. Ou seja, nós temos uma Constituição Cidadã de 88, do pós-ditadura militar, que diz que a comunicação deve ser tripartite. Uma parte privada, 33%, digamos, 33% do Estado e 33% da sociedade. E isso não foi regulamentado. E como não foi regulamentado, isso que a gente está brigando hoje, regulamentação da mídia, está num atraso de alguns 25 anos, porque isso está na legislação, na Constituição Federal de 1988. Então a gente está aqui já falando, é como se fosse assim, volte 20 casas e fiquem 2 rodadas sem jogar. Nós estamos falando de uma pauta que foi aprovada pelo Congresso Nacional em 1988. E como não foi regulamentado, o que acontece quando algo não é regulamentado? O privado faz o que quer, porque o privado só não faz o que é proibido. Se não for proibido colocar uma casa no meio do campus universitário, alguém vem e coloca, alguma empreiteira, algum invasor, algum cidadão, algum ocupador, alguma coisa, que não está proibido. E o Estado só faz o que é permitido. Essa é a grande diferença do protagonismo do privado e do estatal. O Estado só pode fazer o que está regulamentado, regimentalizado, na Constituição, aí você pode usar o recurso público para fazer, senão você não tem condição de executar. Está acontecendo aqui no Recife. Mas enfim, desculpa. Se desculpe que é você, eu pego lá fora. Então, assim, essa é a grande diferença que a gente precisa perceber. Assim, por que os barões da mídia não permitem que nada seja regulado? Porque quando não é regulado, tudo pode acontecer do lado privado. O Estado brasileiro, em todas as instâncias, ficou sem fazer comunicação e isso virou uma cultura, a cultura da não comunicação. O Estado brasileiro não se comunica e só faz propaganda, que é a linguagem da comunicação. O Estado comunica em 30 segundos. É impossível se comunicar publicamente alguma coisa pública em 30 segundos. Na Bahia eu brincava muito porque tinha um apresentador que hoje trabalha com a gente no Ministério da Cultura, o Leonardo, que ele era o garoto da propaganda do governo, e ele vinha correndo por uma estrada dizendo: o governo fez 5 hospitais, 12 escolas, 13 mil estrelas de estrada em 30 segundos. Você ainda se irritava com ele porque não acreditava, porque não se comunica a criação de um hospital em 30 segundos. A criação de um hospital passa por uma comunicação intensa com a sociedade, intensa com o setor médico, intensa com o setor de comunicação. E, aliás, quero parabenizar o evento por estar incluindo dentro das suas pautas de discussão a discussão de saúde e comunicação. Porque no momento que a gente tem que ganhar a sociedade para a pauta da comunicação, a gente tem que se associar a parceiros que já tenham, que a sociedade já tenha como conhecimento que é o direito dela. Na saúde, a sociedade briga por esse direito, e quando a saúde entende, mais até do que as pessoas de comunicação, que uma saúde pública de qualidade melhora a saúde da população, que uma comunicação pública de qualidade melhora a saúde da população, isso é um ganho que a gente tem. Quando a gente entender que a educação, uma pátria educadora, melhora com uma comunicação pública de qualidade, com uma comunicação pública que aumente a quantidade de vozes, que esse eu acho que é um grande ponto que eu queria tocar aqui. Nelson, Rosana, reitor, prefeito, eu acho que a gente tem que trabalhar nessas pautas, que são as pautas da regulamentação, mas a gente tem que trabalhar em cima de um fator que já está regulamentado.
Ou seja, conseguimos nesses últimos 10 anos, com muito esforço, não foi uma doação, com brigas do Centro Nacional pela Democratização da Comunicação, por gestores comprometidos em TVs públicas, em organizações sociais e tal, conseguimos regulamentar parte dessa Constituição de 88 que não está regulamentada. E construímos o Canal da Cidadania. E o Canal da Cidadania, me permitam falar um pouquinho do que é, porque me parece que essa é uma discussão que está pouco sendo colocada e que de alguma forma ela busca estabelecer a ecologia na comunicação dentro dessa perspectiva de um terço para a comunicação privada, um terço para a comunicação estatal e um terço para a comunicação da sociedade. Cada cidade do Brasil está autorizada a constituir 4 televisões públicas. Cada cidade do Brasil. Está falando de um universo de um pouco mais de 20 mil televisões possíveis no campo público. O que são essas televisões do campo público, essas 20 mil? Uma é da Prefeitura, então a Prefeitura de Recife precisa pedir urgentemente a solicitação de um canal de cidadania para a cidade de Recife. Quando acontecer isso, a Prefeitura vai ter um canal para falar constantemente com a cidade e poder discutir, por exemplo, a questão do empreiteiro, não é, foi, não foi, porque tem um canal de televisão. O governo do Estado vai ter um canal de televisão. Não para fazer a TV pública que Guido fica brigando para fazer, que Indira brigou para fazer, que eu briguei para fazer na Bahia, que Nelson briga para fazer no Brasil. Mas uma TV do governo. Ou seja, o governo passa a ter um canal de televisão. Isso é ótimo. Porque em vez de a gente estar acusando o governo pela manchete de jornal, a gente está tendo espaço para se mostrar. A gente tira o tapete para desvelar o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, o primeiro problema dele é que ele é incógnito, ele é misterioso. A gente não sabe os meandros por quais passa. Nem uma simples ação de financiamento, às vezes, até problemas mais sérios e conjunturas mais cabeludas. Então o Estado brasileiro precisa botar a cara para fora e dizer à sociedade é que veio. Isso, o Estado Prefeitura, o Estado Governo. Falei de 4 canais. Um é da Prefeitura, o outro é Governo. E os outros 2 são da sociedade. A sociedade brasileira tem uma legislação, uma instrução normativa, uma outorga de que cada cidade pode ter 4 televisões abertas no sinal digital. A gente não está falando de pouca coisa. A gente está falando de uma possibilidade de unificação das relações de sociedade com o Estado, de sociedade com ela mesma, através da comunicação. Tem gente que pode dizer que no Brasil ela não tem comunicação. Se você só recebe uma informação, isso não estabelece um processo de comunicação. Comunicação só existe quando tem troco. Quando você fala e o outro responde, quando o outro fala, você escuta. Quando não tem escuta, não tem comunicação. Tem um processo de informação. E os processos parecem muito parecidos, mas eles são totalmente antagônicos e inversos. A informação é quando eu digo para você alguma coisa e você só escuta. A comunicação é quando tem troca. Um te dá ordem, o outro faz você criar um ambiente de troca, de conhecimento, de perspectivas, de colaboração, de conflito, que o conflito faz parte da sociedade. Então, assim, a comunicação a gente fala para ter acolhimento. Se você não tem acolhimento, o lugar hoje dessa comunicação privada, o lugar mais perigoso do Brasil é a própria casa, onde você mais recebe informações de violência na sua própria casa. Você circula pela rua e no meio você pode até flagrar um assalto, um moleque bateu uma carteira, você foi assediado por alguma coisa, mas se você ficou em casa parado, você assistiu pelo menos 20 mortes, 30, às vezes 1000. Eu brinco muito quando chego na casa da minha mãe e falo, quantas mortes já viu hoje? E ela vê pouca, porque ela escreve, ela tem um computador 91 anos dela, ela não vê tanta televisão. Mas a casa é o lugar onde você mais recebe informações da violência. E você não tem possibilidade de troco. A possibilidade ainda hoje, depois do processo de democratização do país, depois de um projeto de participação popular na construção de uma nação, a gente ainda precisa ir para chegar no lugar, usar uma faixa, usar meios de comunicação que são importantíssimos, mas que podia estar com a televisão aberta agora, transmitindo ao vivo do Estelita, fazendo a discussão, a sociedade falando, porque essa tecnologia que já existe.
A gente está aquém da tecnologia que já existe. Ou seja, além de a gente ser apenas consumidor de tecnologia, não somos criadores dessas tecnologias, e somos ávidos consumidores dessa tecnologia, mas são câmeras. HD, eu estou com 3 câmeras de televisão na mão. HD, certo? Então o canal da cidadania não é uma coisa para a gente deixar embaixo da pasta ou sentar em cima. É uma coisa que precisa ser uma discussão diária. Ou seja, a pauta da comunicação tem que vir para a mesa para não sair. A gente não pode abrir mão da pauta da comunicação. Qualquer assunto que a gente tratar tem que ter como formar a mesa. Botou alguma mulher na mesa? Hoje em dia tem que botar, porque já passou do momento de ser colocado por uma simples... pela cultura. Se deixar a cultura, só fica um homem de paletó gravata na mesa. Brancos. Então, a gente tem que pensar, porque a gente às vezes tem que pensar. Bacana é quando a gente não precisa pensar. É bacana quando a gente não precisa pensar em racismo, quando a gente não precisa pensar em distribuição de renda. Quando a gente não precisa pensar, é bacana, porque as coisas estão acontecendo. Quando a gente tem que pensar, a gente tem que pensar. Então a gente tem que botar para cima da mesa e colocar na pauta. Então a mensagem que eu trago de início, que eu já me estendi um bocado aqui, é botar a comunicação na pauta e não tirar. Comunicação em educação, comunicação em gestão, comunicação em corrupção, comunicação em política, comunicação em saúde, comunicação em divertimento, conhecimento, etc. Então vamos para frente. Obrigado. Dando sequência ao nosso debate, convido agora a Rosana Bertotti, coordenadora do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e secretária de Comunicação da Central Única dos Trabalhadores. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero cumprimentar todos os que partilham esta mesa, dizer que é uma alegria estar aqui, cumprimentar também os companheiros do comitê do FNDC, aqui os companheiros da FOPECOM, né, que há alguns dias atrás, né, realizamos aqui o encontro nordestino, depois nos encontramos em Belo Horizonte, então cumprimentar todos e todas e agradecer aqui a oportunidade de estar aqui e dizer que foi também uma batalha estar aqui. Ontem virei 24 horas. Eu moro numa cidade onde vocês ouviram falar muito nesses dias, que foi a cidade atingida pelo tornado. Eu moro na cidade de Xanxerê. Então, quando a gente mora no interior, além da dificuldade da comunicação, tem a dificuldade do transporte, da locomoção, que o mundo, a estrutura é pensada a partir das grandes cidades. Então, quando você mora num pequeno município, você tem toda essa estratégia e essas dificuldades, mas venho desse município que está se reerguendo com todo o seu brilho, com toda a sua estrutura, agradecendo a toda a solidariedade do povo, que num momento difícil a gente percebe o quanto a solidariedade brasileira é importante. E falar da comunicação pública, estar aqui nessa semana da democratização pública, num estado onde que já está na 3ª edição e tem tido a trajetória desse debate, parabenizar sobre essa experiência de ter um curso em comunicação pública, né? Porque é incrível, às vezes, em algumas universidades, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, tem uma disciplina que prepara lá, a principal emissora é a RBS. Na Universidade Federal, que é pública, não tem nenhuma disciplina que trabalha comunicação e movimento social, não tem nenhuma disciplina que trabalha comunicação e a comunicação pública, mas tem uma disciplina que prepara os critérios para ter um profissional estratégico para trabalhar na RBS, numa universidade pública. Então, ao mesmo tempo que denuncio isso, parabenizo por essa questão, porque comunicação pública é um espaço que a gente precisa atuar e julgar como um espaço estratégico, e não como um espaço, vou usar uma expressão bem popular, porque a minha fala vem desse jeito, porque é desta base que eu venho, de desencargo de consciência. Quando a comunicação pública ela não é tratada como um centro, como estratégica,
às vezes criada porque é importante, porque está lá na lei, porque às vezes um determinado prefeito ou governador tem aquilo como importância na sua trajetória, mas não como uma concepção de uma ação mais pública, porque é importante para aquele determinado momento. E a história da nossa comunicação pública, ela é uma história que ela sempre foi relegada. Não é por acaso que a estrutura da comunicação no Brasil, ela é centralmente fortalecida na estrutura privada. Será que foi por acaso ou porque ninguém pensou naquele determinado momento a importância da comunicação pública? Não é por acaso que a estrutura de comunicação, a estrutura privada de comunicação no Brasil, tem uma interferência tal nas eleições e de uma estrutura privada que inibe qualquer debate público, que inibe qualquer proposta, porque tem um interesse privado, não tem o interesse de fortalecer o sistema público. Então, acho que é a primeira questão que quando a gente fala na comunicação pública, ela não pode ser uma mera, um capítulo que está lá na Constituição, que tem que ter a complementaridade entre o Estado, né, entre a comunicação estatal, pública e privada. Ela precisa ser considerada como um espaço estratégico para que a gente possa construir cada vez mais o grande sonho de todo o povo brasileiro, que é o direito à liberdade de expressão. Enquanto nós não tivermos um sistema de comunicação pública fortalecido, nós também não vamos ter o direito da liberdade de expressão para todos e todas. E pensar uma comunicação pública não é pensar uma estrutura de comunicação privada. A privada está lá, ela existe, vai continuar existindo, não somos contra que ela exista. Ela tem que continuar existindo. O que nós queremos é que ela seja regulamentada e que ela respeite os direitos. Nós do Fórum, do Movimento, fomos para a rua protestar, sim, pela descomemoração dos 50 anos da Rede Globo, pelo desserviço que ela faz para a democracia desse país. Mas nós não somos contra que ela exista, ela deve continuar existindo. A comunicação privada tem um papel e ela precisa continuar existindo. O que ela não pode é existir acima de tudo e de todos, inclusive acima da liberdade de expressão. Ela precisa respeitar a história e a trajetória desse país. É dessa concepção que nós estamos vendo. Então, a comunicação pública também, como a comunicação privada, ela precisa ser regulamentada para ela garantir a sua estrutura. Ela precisa ser considerada como uma estratégia. E ela precisa ser considerada como uma estratégia do início ao fim. Porque senão nós temos essa bela experiência que é a nossa EBC, que eu acho que é uma grande experiência que nós estamos como a EBC, que vem nos seus 7 anos, com as suas dificuldades e com os seus avanços, digamos assim, temos uma TV pública e eu estava perguntando aqui para o Luiz Afonso, vocês aqui têm canal aberto de televisão da TV estatal aqui, da TV pública daqui, tem? Tem 2. Então, como eu disse, eu moro em Xanxerê, moro no interior. Eu sou conselheira da EBC. Eu tenho que acompanhar a programação da EBC. Como é que eu vou assistir a EBC? Se a empresa pública mais estratégica desse país não é em canal aberto nacional. Ela é importante, ela tem uma estratégia. É culpa do Nelson? Não, de longe isso é culpa do Nelson. É culpa do Conselho Curador, o qual a gente tem lá debatido em todas as reuniões, colocando nos pauta. É falta de uma definição estratégica que tem que ter um canal aberto nacional para a comunicação pública desse país. Porque senão ela passa a ser um espaço importante, com certeza. Aí, de vez em quando nas reuniões do conselho, vem lá discutir com a gente a questão de como a nossa televisão chega, né? A questão da famosa audiência. A famosa audiência. Qual é a audiência que a EBC? Então, se é investido alguns milhões na EBC, e como é que nós vamos investir alguns milhões na EBC e a audiência da EBC não é igual a uma audiência de uma grande emissora? Primeiro que uma comunicação pública tem um outro papel, um outro caráter.
e ela é preciso ser pensada desta concepção. A comunicação pública, ela tem que estar a serviço do público, então ela tem um outro tipo de informação a levar. Segundo, que quem tem 7 anos é diferente de quem tem 50 anos. Terceiro, é preciso ter uma articulação estratégica que vai articulado com o processo de participação social. Esse é um outro papel fundamental de uma comunicação pública. Quando tem uma comunicação pública e essa comunicação pública é gestada por aquele determinado prefeito, governador, não importa de que partido seja, sem participação da sociedade, eu não considero esta uma comunicação pública. Ela é necessário ter uma participação e um processo de participação pública. O Conselho Curador da EBC talvez seja uma grande experiência, ainda incipiente, ainda com muita dificuldade na sua composição, na sua representação, na sua forma de dialogar com a sociedade, mas é um espaço de você estar dialogando e fazendo esse processo de construção. Então, a outra questão que eu quero falar sobre a questão da comunicação pública é o aspecto da questão da participação social. A outra questão, a comunicação pública, ela precisa ter autonomia. Se ela é pública, ela não é a comunicação da presidenta Dilma, do governador do estado ou do prefeito. Ela precisa ter autonomia. E a autonomia, ela se dá em 2 campos. Ela se dá na autonomia política e ela se dá na autonomia financeira. Nenhuma comunicação pública. Como é que pode uma comunicação? A comunicação, ela precisa ser permanente. Vocês aqui, que são jornalistas ou estudantes de jornalismo, vocês aprendem, dialogam na universidade, que a comunicação, ela tem que ter uma estratégia de longo prazo, ela tem que ter um plano e ela tem que ser permanente. Como que um gestor de uma comunicação pública, se ele não tem, não sabe se ele vai ter, qual o recurso que ele vai ter esse ano, qual o recurso que ele vai ter esse mês para fazer. E quando a gente pega os dados, nós vamos dizer, mas tem dinheiro na comunicação pública. É verdade, tem dinheiro na comunicação pública. Mas se eu pegar um dado, eu não tenho dados do Estado aqui. Mas com certeza, se eu pegar um dado e olhar o dado aqui, eu vou saber que distribuiu 100 milhões para a entidade privada e talvez um milhão para a comunicação pública. Isso é a definição de que a definição de quem está gestando o poder público, de que o espaço estratégico é lá no privado e não é o espaço público. Então tem que ter também a questão da definição da questão do financiamento. Esse financiamento é algo que nós temos que começar a pensar. Será que é só dos cofres do Estado? Será que é na parcela quando nós vamos comprar uma televisão? É algo que nós precisamos começar a pensar. Qual é o sistema de financiamento que nós queremos para a nossa comunicação pública? Para onde que passa? Por onde que passa também a transparência da definição do uso dos recursos da comunicação pública? Esse é um outro ponto que a gente precisa pensar. Porque acho que quanto mais nós fortalecer a comunicação pública, mais diversidade nós vamos ter, mais produção de conteúdo regional nós vamos ter. Né? Eu, antes de me tornar dirigente da CUT Nacional, quando ouvia falar do povo nordestino, eu nem sabia que o povo nordestino tinha um sotaque diferente. E mais, eu nem sabia que o meu sotaque era diferente, que eu falava diferente das outras pessoas. Você começa a conhecer, ter essa percepção, a nossa televisão não consegue nem demonstrar que o jeito de falar do Nordeste é diferente do jeito de falar do Sul, diferente do jeito de falar do Norte. Tenta trabalhar uma hegemonia. Então, a comunicação pública tem um papel importante da produção do conteúdo, da produção regional, de olhar para esse processo da diversidade. E quem vai ganhar com isso? Quem vai ganhar com isso é toda a diversidade e a luta pela democratização da comunicação. Por último, nesta minha
nessa minha fala aqui, não enrolei o tempo, mas eu acho que já está tranquilo. Por último, vocês tocaram aqui como centro desse debate, né? Regular para democratizar. Então, acho que a gente precisa ter uma regulação específica da comunicação pública. Depois eu falo da comunicação geral. Porque a gente precisa ter um marco que defina qual é o objetivo principal da comunicação pública, qual é o papel, quais são os órgãos, de onde vem o fomento, com qual é a estrutura política, qual é a estrutura econômica nós vamos contar nessa questão da comunicação pública. Acho que é uma batalha árdua. É uma batalha árdua, acho que a gente está de parabéns por conseguir fazer esse debate, por conseguir desmistificar que regular não é censura, que regular é sim garantir mais liberdade de expressão, que regular é sim garantir um processo de avanço. E nesse sentido, a luta pela democratização pública, ela caminha para e passo com a luta pela democratização da comunicação geral. Não vamos achar que se nós criar uma grande estrutura na comunicação pública e não mexer na estrutura nossa de comunicação, nós não vai resolver o problema. Então, a comunicação pública, ela tem um papel de discutir a própria comunicação. Agora de manhã me perguntaram para mim, bom, o que você acha, o que você colocaria como um grande desafio? Um dos grandes desafios é que tem que debater a própria comunicação. Porque o sistema privado de comunicação debate tudo. Eles são especialistas em juros, em economia, em tornados, em tudo que eles são especialistas. Mas eles não debatem comunicação. Isso eles não sabem. Ou será que não querem debater? Então, a comunicação pública tem que colocar na pauta a democratização da comunicação. Tem que colocar na pauta o tema da comunicação. Por isso vocês estão de parabéns de fazer essa terceira semana pública, de fazer esse debate e de fazer com que a gente possa sair daqui e construir propostas. Mas que a gente continue nessa luta, recolhendo a assinatura do nosso projeto de lei de iniciativa popular, porque, infelizmente, não há nesse determinado momento uma decisão política de governo, não há nesse momento uma decisão política do Congresso Brasileiro de avançar na luta pela democracia, de regulamentar a comunicação nesse país. Então o movimento social tem um papel preponderante de fazer esse debate. Se nós vamos conseguir recolher 1.300.000 assinaturas, oxalá. Mas o importante é que a gente faça o debate, o importante é que a gente desmistifique, o importante é que a gente coloque na pauta esse processo de construção. E por último mesmo, a questão, nós precisamos continuar o debate da comunicação pública. Nós tivemos os fóruns de comunicação pública de caráter nacional, tivemos o primeiro, tivemos o segundo. Recentemente teve um fórum de comunicação pública organizado pela Frente Com e os movimentos sociais, que eu acho que foi um papel, exerceu um papel importante, mas ele precisa retomar o debate da sociedade brasileira como um todo. Então, como vocês aqui do Recife são capazes de provocar um NDC, se transformar num NDC nacional, quem sabe a terceira semana de comunicação pública também seja capaz de provocar a realização de um fórum, de chamar novamente o Fórum Público de Comunicação Nacional. E eu deixei de falar uma coisa que eu acho que eu devo falar, é sobre os trabalhadores da área da comunicação. Vocês aqui, muitos de vocês serão trabalhadores da área da comunicação. Eu não sou jornalista. Eu sou agricultora familiar de profissão. E aprendi a viver e me embebedar e degustar a luta pela democratização da comunicação enquanto dirigente sindical. Ser trabalhador da área da comunicação é, de fato, exercer o seu papel enquanto um protagonista, enquanto quem escreve, enquanto quem vai pensar. Mas um trabalhador jamais deve abrir mão dos seus princípios. Como também uma empresa pública de comunicação jamais deve abrir mão
e não deve ter precarizações de trabalho e nem espaço de comunicação pública, porque nós estamos trabalhando com seres humanos, com as pessoas que fazem a vida, com que destrói a democracia, e eles devem ser respeitados. Por hora é isso, muito obrigado, fico com vocês para o debate e desculpem aí se eu me alonguei. Pessoal, dando sequência ao debate, eu convido agora o presidente da empresa Pernambuco de Comunicação, Guido Bianchi. Bom dia a todas, a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do reitor Anísio Brasileiro, também na pessoa da Rosane Bertotti, sindicalista, que eu tive também, minha formação no movimento sindical foi no movimento sindical, minha formação aí da luta do ativismo político, e dizer que essa relação do trabalhador da comunicação não é diferente da relação que tem os trabalhadores de outras áreas, né? Na estrutura com o patronato, é a mesma, né? Quando hoje se discute a questão da terceirização, né? Aos futuros profissionais aqui, é bom já a partir de agora se coloquem contra esse projeto, porque senão lá na frente vão sofrer também com isso. Mas é a luta, na geral, de todos os trabalhadores. Mas essa terceira semana de comunicação pública, acho que ela consolida essa iniciativa, né, do núcleo de TVs e rádios universitárias, consolida como um evento importante. Né, e agora com esse novo formato de descentralizar a semana em várias instituições, ensino, etc., eu acho que isso é um pouco, como diz o ditado popular, se o Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então, vai levando essa discussão para essa nova geração de futuros comunicadores e para a discussão da essência do problema da democratização da mídia e dos meios de comunicação no Brasil. Acho que o tema que foi colocado, o tema geral de regulamentar a mídia para democratizar o Brasil é uma questão muito candente. Esse é um debate que começou na Constituinte de 88. Ali houve uma grande polêmica, né, com o grupo mais conservador da sociedade, que era representado pelo Centrão, e esse foi um debate que se iniciou ali com muita força, e de lá para cá já se vão muitos anos dessa luta, com momentos de mais protagonismo, com momentos de menor protagonismo, e agora acho que retoma como algo que é inadiável, porque democratizar os meios de comunicação significa democratizar a própria democracia brasileira, que é uma democracia ainda com limites, ainda limitada, né? Portanto, é essencial nessa questão do avanço da democracia no nosso país. Bom, de lá para cá, eu acho que teve a criação da EBC, da TV Brasil, foi um ponto importante, né, dentro desse histórico de lutas para se alterar, né, se criar um novo marco regulatório, como nós dizíamos anteriormente. E aqui nós temos essa experiência recente, espelhada pela criação da EBC, que é a EPC, tentando aí reestruturar, recuperar a TV Pernambuco, que já vinha de algumas décadas num processo de abandono, né? O que nós temos hoje de notícia é que o governo eleito, que assumiu a partir de janeiro, reafirmou o projeto da construção da TV pública, da TV Pernambuco enquanto TV pública, e a disposição de iniciar os investimentos na área da sua digitalização, né, de todo o sistema de transmissão, e também da sua estruturação. E, na prática, essa nova fase, vamos dizer assim, da TV Pernambuco, ela se iniciou no início do ano passado. E ainda tem muitos desafios aí para serem superados. Então, eu creio que esse debate é muito importante. Foi escalado para uma mesa na sexta-feira, lá na Unicap, e queria desejar a todos aí os participantes, os estudantes
uma boa semana de comunicação pública. Obrigado a todos. Bom, gente, dando sequência à nossa mesa, passo a palavra agora para o magnífico reitor, professor Anísio Brasileiro. Bom dia a todas e a todos. Eu quero saudar os estudantes da Universidade Federal de Pernambuco, os estudantes de todas as instituições de educação superior do nosso estado aqui presente, a comunidade administrativa da universidade, os professores, enfim, a toda a comunidade. Quero cumprimentar o vice-prefeito Luciano Siqueira, agradecer a presença, saudar o Dr. Nelson Breve, presidente da EBC, Paula Ribeiro, que é o secretário de Audiovisual do Ministério da Cultura, agradecer também a presença do senhor aqui. Quero cumprimentar e agradecer enormemente a tua presença, Rosanda Bertotti, como coordenadora do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, e dizer que a sua posição de que a questão da comunicação deve ser debatida, assim como os temas ligados à sociedade devem ser amplamente debatidos, a exemplo do Estelita, sobre o qual vou me pronunciar. Seja muito bem-vinda. Quero cumprimentar Guido Bianchi, presidente da empresa pernambucana de comunicação, e uma saudação fraterna a todos os que fazem o nosso sistema de televisão e rádios, aqui representado por Luiz Lourenço, um sistema que orgulha a UFPE. Nós somos a primeira televisão brasileira pública universitária. Há 45 anos nós contribuímos e fazemos um esforço para formar com cidadania os nossos estudantes e contribuir para a transformação da nossa sociedade. Eu quero dizer, portanto, que é uma honra e uma responsabilidade estarmos aqui para abrir a 3ª Semana Nacional de Comunicação Pública. Sejam, portanto, todos bem-vindas e bem-vindos. A UFPE tem o privilégio de ter 3 concessões públicas de radiodifusão. Isso nos traz uma imensa responsabilidade e explica por que, desde que nós iniciamos o nosso mandato aqui na instituição, nós valorizamos fortemente o nosso sistema de rádios e televisão. Depois da última semana, como é sabido por todos, nossa gestão, desde o início, apoiou e continua apoiando o projeto de comunicação pública estruturado e desenvolvido pelos servidores do núcleo de televisão e de rádios. E, nesse sentido, para apoiar esse trabalho, nós criamos, no início, a Secretaria de Informação e Comunicação e Tecnologia da Universidade, que foi, no ano passado, transformada em uma Pró-Reitoria de Informação e Comunicação, que é a primeira do Brasil, aqui sob a responsabilidade do professor Décio, de Paulo Cunha, aqui, professor aqui do CAC, e de tantos outros. Nesse sentido, depois da última semana de comunicação realizada o ano passado, aqui na UFPE, nós conseguimos fazer alguns avanços importantes que eu queria socializar com vocês de maneira muito breve. Nós demos posse ao Comitê de Conteúdo, com maioria da sociedade civil. Isso foi uma promessa que nós fizemos desde o início, de que as unidades da universidade, particularmente o sistema de comunicação, a biblioteca, a editora, tivessem e tenham a representação de atores presentes da sociedade para dar mais legitimidade e para que a universidade pública desenvolva políticas voltadas para responder a questões concretas da sociedade. Então, nesse sentido, esse comitê criado com maioria da sociedade civil representa, Nelson, certamente um avanço e uma contribuição da UFPE às demais universidades brasileiras que têm seu sistema de rádio e televisão. E está sendo estruturado o Conselho Curador para o Núcleo, além de que passará também, já está analisando a programação em vigor e as propostas que sejam apresentadas. Eu quero então saudar os membros do Comitê de Conteúdo, aqui representados pela nossa jornalista Gorete Liares, aqui presente. É fundamental, portanto, a participação da sociedade civil
concretamente nas instâncias de definição de políticas de uma universidade pública como é a UFPE. Por isso, quero dizer, e foi dito no início, que nós acabamos recentemente de realizar, depois de mais de 30 anos de expectativa, o congresso do novo Estatuto da Universidade, um congresso paritário, onde contou com a participação de 27 estudantes, 27 técnicos e 27 docentes. E essas propostas serão encaminhadas ao Conselho Universitário e nós seguramente faremos um debate sobre a fundamental participação de toda a comunidade e de representações da sociedade. Então, o ponto que eu gostaria de chamar a atenção ao final é a importância do conceito que a universidade e o sistema de rádios e televisão vem desenvolvendo, o conceito de comunicação pública. Para isso, logo no início, foi realizado o planejamento estratégico envolvendo todo o nosso pessoal das rádios e televisão, mas também os estudantes, os professores e técnicos que compõem as várias unidades acadêmicas da UFPE, a exemplo do curso de comunicação da universidade, design, áreas de engenharia que trabalham com tecnologias, informática e assim por diante. E esse planejamento estratégico definiu a missão e a visão e a ideia central da comunicação pública, que implica a participação da sociedade civil na produção, na validação e no controle da diversidade e da qualidade dos conteúdos. Eu quero, por fim, reafirmar o nosso compromisso com a qualificação e a melhoria do nosso sistema de rádios e televisão. Basicamente em torno de 4 temas. Nós temos uma edificação excelente lá na Avenida Norte. Aquela edificação ela não vai sair dali. O sistema de rádios e televisão continua naquele espaço. Nós começamos a melhorar a infraestrutura física e é nosso compromisso fazer as reformas do chamado Estúdio 2, que é uma grande expectativa e um grande sonho de todos os que fazem o sistema de rádios e televisão. Da mesma forma, a melhoria dos recursos humanos, dos que fazem o sistema através de mais concursos e de uma maior integração entre as unidades acadêmicas da UFPE, particularmente aqui do Centro de Artes e Comunicação, e ao nosso sistema de rádios e televisão. Da mesma maneira, a expansão da radiodifusão para o interior do estado, particularmente no campus da UFPE em Caruaru, que possui 4.000 estudantes, que tem uma formação de qualidade e que não precisam necessariamente ir para Recife. Nós estaremos agora em 2015.2 iniciando o curso de comunicação. O professor Amilcar, que é o coordenador do curso, está aqui presente, em colaboração, em integração com o Departamento de Comunicação Social aqui do Centro de Artes e Comunicação, particularmente na área de jornalismo, que é uma grande expectativa e um grande desejo de toda a comunidade no Agreste. Eu quero, portanto, dizer que são alguns compromissos assumidos pela nossa universidade no que diz respeito ao fortalecimento, do sistema de rádios e televisão. Estaremos proximamente lançando o edital de fomento à produção radiofônica, que distribuirá aproximadamente entre 700 mil e 800 mil reais para a realização de conteúdos em parceria com a sociedade nos programas de nossa rádio FM, e muito em breve nós estaremos também voltando a ter a nossa rádio AM, ao contrário, a nossa rádio AM. Eu quero, portanto, dizer que são alguns compromissos que a universidade tem publicamente para com a comunidade no que diz respeito a rádios e televisão. Eu quero, nesse momento, portanto, concluir afirmando outro ponto que tem a ver diretamente com a questão da comunicação, que é a discussão dos espaços públicos. A UFPE manifesta-se solidária a todos os que lutam pelo Estelita. Essa posição foi tomada por nós desde o início, publicamente, nós lançamos um documento, nós colocamos à disposição do movimento a toda a equipe que trabalha na área de urbanismo, de engenharia, de desenvolvimento da universidade. Isso é uma questão a ser tratada. Aí está a questão da democratização das mídias. Lamento profundamente a forma como o projeto foi aprovado ontem na Câmara dos Vereadores. Sem um debate, e aí, lamento que
organização e a universidade, como disse há um ano atrás, ela está à disposição. Eu quero muito brevemente, para concluir, colocar os termos de um texto, de um artigo que nós publicamos no ano passado. Nós dizemos que a cidade é o espaço, é uma grande invenção humana. A cidade em qualquer lugar do mundo. A cidade é o espaço de conflitos e de embates conceituais entre atores sociais em torno de projetos que definem o seu futuro. Crises aparentemente insolúveis, como essa, eu disse isso no ano passado, aparentemente insolúveis, são grandes oportunidades para que se construam novas formas de pensar a cidade. Esse é um ponto absolutamente essencial. As crises, se houver um debate, e a universidade esteja sempre pronta para contribuir para esse debate, geram novas formas de pensar a cidade mais inclusiva, a cidade com justiça social, a cidade que pertence a todos. E dissemos em um texto que certamente está nas mãos de vocês. O Ocupa Estelita põe exatamente essa questão de como se tratar conflitos. Para que o poder público, o Ocupa Estelita põe essa questão de como tratar conflitos para o poder público municipal, a quem compete legitimamente a condução do processo. É de responsabilidade da prefeitura a condução do processo, mas o diálogo é absolutamente essencial. E qual é a concepção que nós temos para o Estelita? Qual é a concepção que nós temos para a cidade? É que ao invés de uma cidade exclusiva, uma cidade exclusiva de propriedade de poucos, a cidade ela deve ser dominada pela lógica do automóvel, inibidora de inovações e de novas práticas de convívio urbano. O Recife deve ser pensado como uma cidade acolhedora, generosa, inclusiva e cosmopolita, onde espaços públicos de qualidade sejam por todos compartilhados e onde espaços privados dialoguem com a cidade em vez de servirem à lógica de segregação urbanista. Essa é a posição da UFPE. Essa é a posição a favor de que espaços públicos sejam publicamente tratados. Viva o movimento Estelita! Muito obrigado a todos. Ninguém pagou pra gente ainda, nossa corredoria. Gente, vamos dar sequência agora. Antes de abrir as inscrições para as perguntas da plateia, queria chamar aqui Carolina Dantas, ela vai dar um recado aqui rapidinho. Já está aberta as inscrições. Quem é que está fazendo, Felipe? Felipe, aqui as inscrições que fala Felipe. Bom, então essa é a posição da UFPE, um excelente debate para todos e continuamos juntos em defesa do público por uma cidade acolhedora, inclusive e com justiça social. Obrigado e vamos à luta. Vai fugir? Fica aí na mesa, Luciano. Fica, Lúcia. Representa aí a prefeitura. Espere, eu fui convidado para a abertura do seminário. Está aqui a jornalista Marcela, que vai representar a prefeitura. Eu não posso, sinceramente, isso que estava combinado. Inclusive, o reitor também deveria sair. Eu tenho compromissos que eu não posso deixar de cumprir. Eu ficaria aqui para A cidade já deixou, né? O senhor tem compromisso com o povo, o senhor tem compromisso com a cidade. Capacho de prefeito, prefeito, capacho de
pouco, e a gente entende perfeitamente os compromissos do vice-prefeito, mas na verdade a pergunta que eu ia fazer era para ele. Assim. Aproveita enquanto ele não saiu. Acho que não dá. Mas primeiro eu queria agradecer os anos de militância, são importantes para a gente ter essa voz, todo mundo reconhece isso. E a pergunta seria, por que o projeto de Estelita saiu tão rápido e a Rádio Frei Caneca está levando 8 anos para ser viabilizada? Aparentemente tem compromissos lá fora, aí eu vou me posicionar politicamente, eu estou com a camisa, vocês estão vendo. Talvez tenham compromissos com as empreiteiras e com o capital que move essa cidade, que sejam mais importantes do que o nosso debate de comunicação. Então, uma vez que a minha pergunta não teve resposta, e acredito que não vai ter, uma pergunta de cunho muito mais filosófico do que prático, então, por que o Estelita saiu tão rápido e a Frei Caneca continua parada, e apesar do que foi dito hoje, a minha opinião particular é que deve continuar parada, mas eu aproveito para convidar vocês, hoje vai ter um ato público. O movimento ainda não acabou, a gente continua com esperança e buscando recursos dentro da legalidade do que pode ser feito, mas uma vez que a gente não tem visibilidade midiática da forma tradicional, e foi mencionado aqui o cartaz e as formas mais, digamos assim, tete a tete de comunicação que a gente tem tentado viabilizar, hoje à tarde vamos apelar para um clássico dos movimentos sociais, às 16 horas, o pessoal do Ocupa Estelita está se reunindo em frente ao 13 de maio, ali na parte que dá para a Câmara, para fazer um ato público na Conde da Boa Vista, um clássico recifense, para ver se parando o trânsito, ou pelo menos incomodando um pouquinho mais, a gente tem uma cobertura adequada do que está acontecendo, tá certo? Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês, tem outras pessoas que podem esclarecer melhor. Obrigada. Gente, dando sequência ao nosso debate, já estamos fazendo inscrições. Eu queria convidar aqui a Marcela, que é a secretária executiva de imprensa, para assumir aqui a nossa mesa. Temos aqui inscritos para fazer, levantar questões, o Ivan Moraes Filho, está inscrito. Ivan, está por aí? Bom dia. É realmente uma pena que uma pessoa com tanto compromisso quanto o Luciano Siqueira tenha que ser o alvo das nossas vaias, mas ele precisa compreender também que ele está aqui representando uma gestão, e é uma gestão que anda pisando na bola. O dia de hoje foi uma grande vergonha para todo mundo, que é do Recife. Eu não estou nem falando mais do território do Cais Estelita, mas qualquer coisa que o Poder Legislativo tenha que fazer de portas fechadas para o povo, que tenha que enviar um fax para o prefeito assinar nas carreiras em São Paulo, sem ninguém ver, sem dar a oportunidade das pessoas discutirem. Depois de vários processos de audiência em que nós participamos e que nenhum cidadão de nenhuma organização da sociedade civil do Recife falou nada que prestasse sobre o projeto. Quando a academia de todas as universidades se posicionaram contra o projeto. Quando todas as pessoas que estudam arquitetura e urbanismo se posicionaram contra o projeto. Fazer uma coisa desse jeito, de porta fechada que eu conheço fazer bem é safadeza. As minhas safadezas... Eu tenho o mais profundo carinho do mundo por Luciano Siqueira, sei quem ele representa, o mesmo carinho que eu tenho por Marcelo, que sei que é o jornalista da mais alta competência. Agora, a posição aqui é institucional e esta prefeitura merece cada vaia que ela tem levado em todo canto que ela anda. Sobre comunicação, a situação também não está bacana.
O Nelson Breve falou que aqui, toda vez que vem em Pernambuco, vê que é um estado que sempre discute muito comunicação, tem essa força pujante das pessoas discutindo, propondo. Da última vez que o Nelson Breve veio, salvo engano, foi na primeira audiência pública da EBC que foi realizada fora de Brasília. Foi um grande marco, lá na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Quando o então secretário de Ciência e Tecnologia, Marcelino Grande, que hoje é secretário de Cultura desse mesmo governo, disse pra gente, ó, tá tudo certo. O governador falou que vai sair aí 25 milhões para resolver o problema da TV Pernambuco. Todo mundo ouviu isso foi gravado, o Nelson Breve ouviu, as pessoas que participaram ouviram, isso foi registrado. Esses 25% eu não tenho nenhuma condição de perguntar, esses 25 milhões, perguntar para o Guido Bianco, porque ele também não sabe. 25 milhões que sumiram do governo Eduardo Campos para o governo Paulo Câmara, sem ninguém ter a menor ideia de para onde foi e para onde vai. Enquanto isso, a TV Pernambuco tem que funcionar sem fita, sem equipamento, sem gasolina, sem transmissor, sem nada. É uma TV Pernambuco que a gente chega e diz, olha, a Pernambuco tem uma TV pública. As pessoas na rua dizem, como? Como é que pega? Onde é que assiste? O que é que passa? Ninguém sabe. É a vida das andorinhas do Alasca. Ninguém sabe o que é que come, quando é que vai, o que é que vê. A Rádio Frecaneca, Marcela, eu acho que você pode dar uma contribuição muito grande nisso, porque ninguém assume. Nós escrevemos diversas cartas ao prefeito para que nos recebesse, porque a gente sabe que o Luciano é a favor. Eu já vi na campanha Luciano explicar para Geraldo Júnior o que é que era uma rádio pública. Eu vi isso, eu estava nessa hora. Mas a gente não sabe quem está mandando não fazer. Porque do mesmo jeito que a prefeitura gasta mais ou menos 30 milhões por ano com publicidade, propaganda, a desculpa no ano passado é que não tinha 300 mil para dar no transmissor. Então me parece que existe uma diferença muito grande de prioridades, e eu acho que eu queria muito dialogar com o vice-prefeito Luciano Siqueira, porque eu acho que o poder público estadual, municipal e nacional não podem mais se fazer de vítima da grande mídia. Acho que os partidos que militavam historicamente pela esquerda assumiram o poder nesse país há 13 anos, como o Luciano mesmo falou, e faz 13 anos que a gente ouve essa mesma ladainha. Ah, não dá para fazer a reforma, porque tem a correlação de forças, porque a mídia não deixa, porque o capital não deixa, porque eles têm muita gente. E cadê a coragem de ser eleito e dizer que está representando o povo? Eu tenho certeza absoluta, Marcelo, que se você perguntar às pessoas na rua se preferem gastar 30 milhões fazendo propaganda no Jornal do Comércio do Diário de Pernambuco, ou se preferem gastar um pouco menos para ter comunicação pública e as pessoas falarem, acho que as pessoas vão compreender isso. Eu acho que não é um grande problema para a gente compreender. Eu acho que é muito mais um problema do gestor público dizer, olha, eu preciso fazer uma coisa e eu preciso ter coragem de fazer uma coisa que ninguém fez. A gente precisa, no município, no estado e no governo, mudar essa visão. A gente precisa da regulação da mídia, como o Lula falou, ter novas regras, novas normas que dividam melhor os canais e que digam como é que os canais têm que servir, mas muito mais do que isso, porque só dividir o canal e não ter dinheiro para funcionar a mídia pública não significa nada. A gente precisa ter uma mudança de paradigma no dinheiro mesmo. A Rosane, quando falou dos 100 milhões contra 1 milhão, ela pensou que estava dando um chute, ela foi precisa. É isso. O Estado de Pernambuco gasta 100 milhões por ano comprando propaganda. Uma página dupla no Diário de Pernambuco custa 200, 250 mil reais. E a gente faz isso cotidianamente. Com 200 mil reais, Lula, quanto é que a gente faz de rádio? A gente faz um programa por um ano, contratando uma equipe de 5 pessoas com os mesmos 200 mil reais. Então a diferença é muito grande. Que a gente, que está no poder público, em todas as esferas, precisa assumir essa necessidade de ter coragem de fazer diferente. E a gente que está do outro lado, jornalista, comunicador, o povo cidadão, precisa compreender que isso é que está lascando a gente. A gente está dizendo que a gente não tem fala na história do cais, mas a gente não tem fala em nada. E a gente fica reclamando na mesa do bar, a gente fica reclamando na mesa de jantar, a gente fica reclamando na parada do ônibus, mas na hora de bater na porta da galera e dizer, prefeito tenha coragem, governador tenha coragem, presidenta, não chegue para os blogueiros e diga que você nunca ouviu falar do projeto de lei da mídia democrática, que você nunca viu mais gordo. Porque seus ministros conhecem, seus secretários conhecem. É claro que a senhora conhece. Vamos ter coragem de enfrentar esse desafio. Eu acho que os gestores públicos precisam ter esse protagonismo que a sociedade já tem, mas a gente precisa se mobilizar melhor, para compreender que se a gente não tem outros direitos garantidos, é porque está faltando comunicação, está faltando debate. Obrigado. Eu convido agora a Ingrid Amaral para colocar suas questões. Gente, eu queria só dar um esclarecimento aqui à fala de Ivan, rapidinho. Ivan
Eu me lembro que tu pediste um dia desse, não foi? Uma lista do recurso gasto empregado com publicidade. Eu vou explicar para vocês só uma coisa rápida, gente. Eu sou regressa dessa casa aqui, sou jornalista formada por aqui. Sou da Secretaria de Imprensa e lá na Prefeitura do Recife existe uma divisão entre a ação de comunicação institucional e a relação com a imprensa. Então a gente separa institucionalmente, mas na prática a coisa funciona de forma colegiada, digamos assim. E a publicidade institucional, ela é de responsabilidade da Secretaria de Governo e Participação Social. Tem uma Secretaria Executiva de Comunicação, que trabalha com toda essa parte de comunicação institucional, publicidade. Né? Toda a verba publicitária é destinada para a Secretaria de Governo. A Secretaria de Imprensa faz um trabalho de relação com a imprensa e com a sociedade através das redes sociais, uma coisa que a gente vem trabalhando desde o início de 2013, com muita força. Ivan contribui muito para o debate nosso interno, às vezes talvez ele nem saiba. Eu não sei não. Tu contribui. Eu não sei não. Tu não vai lá conversar comigo, só vai conversar com Renata. Me ignora. Eu sou. Agora eu quero falar com o prefeito. Vai falar, a gente marca, menino. Porque você já concorda com Olha, eu estou no nono andar, aí a gente emburaca lá, conversa com ele. É o seguinte, então assim, quando a gente discutiu a verba institucional desse ano, para o que se ia destinar, como ia ser e tal, não sei o quê, por conta mesmo de uma proposta ou de uma reivindicação até do Centro Luiz Freire, a gente hoje já vai carimbar para esse ano uma parte, eu não me lembro exatamente o percentual, porque não é da minha ação cotidiana. Isso fica sob responsabilidade, como já disse a vocês, de outra área. Mas a gente vai carimbar uma verba especificamente para a campanha educativa, que era uma reivindicação já que existia. E a gente vai fazer isso esse ano. Então. Veja bem, tá vendo? Tá vendo que você contribui sim. Avalie esse prefeito meu. Imagina! Então, assim, a gente vai fazer isso. E essa verba, ela não pode ser usada para outra coisa, tá, gente? Ela vai ter que ser necessariamente gasta com campanha educativa. Então, isso é uma coisa. Outra coisa que eu queria dizer a vocês é que a Rádio Frecaneca, o processo todo de construção da Rádio Frecaneca, que foi brilhantemente assim, conduzido por Patrick, que está ali impresinho ali, ele foi extremamente democrático mesmo, tá? Teve uma participação muito efetiva de todas as instâncias de comunicação, foram pessoas e grupos indicados pelo Conselho de Cultura, não foi imposto por prefeitura, por ninguém, tá? Eu sei que está demorando muito, esse negócio de 1960, né? Mas, enfim, que bom que vai sair, tá? Vai sair. É um compromisso, né? Vocês depois, se me encontrarem na rua, pode perguntar, Marcela, cadê a rádio sem sair, tá? Vai sair. Ela é uma coisa que, às vezes, a gente está do lado de fora, né? Brigando por algumas coisas, e às vezes a gente está do lado de dentro brigando por essas mesmas coisas. Eu queria que vocês soubessem disso. Tá? Então, uma prefeitura, um governo, qualquer um que seja ele é plural, ele é feito de pessoas diversas. E existem debates internos. Né? E esses debates internos, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Dessa vez a gente vai ganhar. A Rádio Frecaneca vai entrar no ar. Patrick... Até ontem mesmo, Patrick, eu já soube da história lá da nossa verba, do nosso recurso. Ela está saindo. Então, assim, a gente tem um processo agora que é burocrático, licitatório e tal. Então, a gente vai entrar com caráter experimental. Até final enfim, acho que mais 4 ou 5 meses. No máximo, a gente já tem o nosso dial, a gente já tem o local, a gente vai precisar agora se estruturar fisicamente e depois a gente vai se estruturar com o pessoal, né? Assim, a gente, na gestão pública, a gente precisa criar o problema para depois criar a solução. A gente vai criar a rádio, a gente fazer ela entrar no ar e depois a gente vai complementando e trazendo as coisas que são necessárias para que ela funcione a contento. Então, a gente vai ter o sinal, a gente vai ter uma programação experimental, né? Na saída, na partida, e depois a gente vai ter essa rádio rodando cada vez melhor, de uma maneira mais efetiva, com concurso público, com gente participando internamente. Isso é um debate interno que a gente vem travando e eu acho que a gente vai avançar bastante nele esse ano.
Pronto, eu estou à disposição se vocês quiserem perguntar qualquer coisa relacionada à comunicação, como funciona a comunicação. Estou aqui disposta a responder o que vocês quiserem saber. Obrigada. Queria dar bom dia, saudar a todos, né, saudar aqui a mesa. Sou Indira, sou diretora de produção e programação da TV Pernambuco. Tenho muito orgulho de estar aqui nesse momento, assim, muito mesmo, de estar vendo essa mesa, né, e lembrar um pouco, né, também de uma trajetória que começou, pessoal, que começou na universidade, né, no DA, no DCE, e que passou aí pela EBC, passou por alguns espaços e pela TV Pública lá de Sergipe. E eu confesso a vocês que assim, é um misto de... É muito bom ver essa vibração aqui, porque tem momentos que a gente bate um cansaço, né, quando a gente pensa, né, de toda a luta, todo o esforço e cada passinho, cada vitória, né, quando você olha a avalanche que é, né, a sociedade e esse modelo excludente, antidemocrático que é a sociedade e como ainda os nossos estados, os nossos governos são reféns dessa estrutura. Então tem horas que dá um cansaço, mas toda vez que a gente chega aqui dá um ânimo, dá uma revigorada, mas a gente não pode ficar a semana toda, todos os meses fazendo semana de comunicação, a gente tem que estar na batalha. Eu queria dizer a vocês que a TV Pernambuco vai convidá-los, né, a gente está convidando para, na quinta-feira, a gente faz parte desse esforço de construção aqui da Semana de Comunicação Pública, com uma partezinha pequena, mas que a gente valoriza bastante, que faz parte desse trabalho de resistência. Então, na quinta-feira, às 9 horas, a gente vai estar com um programa ao vivo, direto de Caruaru. Para quem não sabe, a geradora da TV é lá em Caruaru, então nós vamos, junto com a Federal, com o Núcleo de Comunicação lá da Federal, a gente vai fazer um debate ao vivo sobre a comunicação pública, trazendo as questões de saúde, como, né, foi levantado aqui. Então, isso para a gente é uma vitória muito grande, porque não é fácil diante das dificuldades e limitações que a gente tem. Nós contribuímos também com a vinhetinha, né, que vocês devem estar vendo aí nas redes sociais. Nós estamos com uma chamada já há 10 dias, né, no ar, direto, chamando essa programação da Semana de Comunicação. Vamos debater, essa semana nós vamos ter 2 programas de debate, que é o Pensando Pernambuco, quer dizer, esse espaço lá ao vivo da Semana de Comunicação é esse espaço, e discutindo também essa semana a terceirização, então com uma série de interprogramas também com a CUT, a CTV, os sindicatos, alguns sindicatos aqui do Estado, dentro dessa semana do Dia do Trabalhador, trazendo as questões dos invisíveis, né, porque a gente vê muito a notícia do sindicato da manifestação atrapalhando a rua, né, do sindicato que faz a confusão, mas a voz dos sindicatos, a voz de quem está à frente, né, não tem livre expressão nos meios de comunicação. Então a gente está trazendo essa voz dos invisíveis, né, para a nossa TV Pernambuco. Infelizmente é a nossa realidade, acho que a gente não pode fugir dela, até para que vocês nos ajudem, né, e que a gente possa construir juntos essa disputa, que é espaço de governo, é espaço de disputa. E de fato a gente tem muita dificuldade, a gente vai fazer isso, mas provavelmente muitos de vocês não vão ver, porque nós temos a nossa retransmissora aqui em Recife e ela é extremamente limitada, a gente não chega às casas das pessoas. Nós temos dificuldades no interior do estado, algumas também repetidoras que estão fora do ar, que estão com dificuldade. A gente está num momento que a gente reconhece, inclusive, o empenho, né, da nova secretaria, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem se prontificado, né, e tem buscado essa interlocução nesse debate interno com o governo, e a gente precisa fortalecer esse empenho da secretária. Nosso papel tem sido em 2 caminhos. Né? O caminho de fazer com que essa TV ela exista, mesmo que ela não seja vista ainda, mas ela está na vida prática, na vida real das pessoas,
né, e chamar vocês e mostrar a importância dela e fazer os caminhos institucionais que devem ser feitos, que a gente também não pode abandonar esses caminhos institucionais. Então a gente está nessas duas trincheiras, porque a gente precisa muito dessa mobilização de vocês. A gente tem muito orgulho de dizer que lá, no primeiro confronto, né, que houve do movimento estelita com a desocupação, a TV Pernambuco estava lá presente, tentando fazer um debate ao vivo pela web, gravado pela TV, mas infelizmente nossos equipamentos a gente não conseguiu, tivemos problemas com os equipamentos e a gente... foi muito legal o debate para quem estava lá, os 30 minutos, aliás, os 10 minutos que a gente conseguiu salvar, foi muito legal. Mas é isso. Então, assim, isso, obviamente, isso também como profissionais da comunicação, isso nos entristece, mas a gente não pode largar a bandeira e a gente sabe que está num espaço também delicado, porque ao tempo que nós estamos lá, né, institucionalmente, mas a gente tem um compromisso com esse movimento, com essa trajetória de construção da TV pública, da comunicação pública, da democratização da comunicação. Então a gente não pode se furtar a ouvir, né, a reconhecer as nossas limitações e dizer que sem essa mobilização, sem a participação de vocês, tanto, né, o movimento estelita, como a comunicação pública, como uma saúde de qualidade, como uma educação de qualidade, vão ser sempre, né, bandeiras de pequenos espaços, e que não pode ser bandeira de pequenos espaços, mas dentro das limitações que nós temos, estamos lá trabalhando. Nosso conselho ainda não é o melhor conselho, a gente tem dificuldade de reunir o conselho de administração, ainda tem uma participação que ainda não é a ideal da sociedade organizada, da sociedade civil, né, mas foi o que se construiu até esse momento, mas a gente precisa ativar, a gente precisa olhar o exemplo, né, inclusive aqui da Federal, com os seus espaços de articulação, de discussão, de debate sobre o conteúdo da TV, porque por mais que eu acho legal e que, né, colocar o estelita, ou falar da terceirização, ou discutir questões ambientais, questões caras para a nossa sociedade, mas enquanto for decisão de um, de dois, né, também é questionável, e a gente precisa construir mais democracia na nossa TV, mais participação, para que ela seja de fato legítima. E é esse o convite que eu deixo, desculpa falar muito, mas é a reflexão também, e a gente tem que encarar as nossas dificuldades de frente, porque nós que estamos lá temos muitas dificuldades, mas a gente está firme e forte, porque, né, a nossa causa é uma causa muito maior, né, e quem sabe, além, né, das grandes formulações, a gente também vai ter uma TV pública, já tem o seu modelo institucional legal, uma formatação, né, mais avançada em relação a todos os estados, e todos os estados estão passando por um revés muito grande nas suas TVs estaduais, muito grande, todos, não tem um que esteja aí navegando de boinha nessa história. Então a gente quer dar Pernambuco quer dar sua contribuição para o fortalecimento dessa rede pública nacional, descentralizadas, Rosane, como você falou aqui, porque não adianta ter também uma TV Brasil que fale um único sotaque, que não tenha, né, a participação das TVs estaduais, que não tenha essa produção dos diversos estados, e a gente precisa dar a nossa contribuição nesse processo. Valeu, vamos à luta e salve o Estelita. Gente, a gente vai fechar uma primeira rodada aqui de perguntas com o Renato, depois Levi, e vamos passar para a mesa fazer suas considerações. Renato, por favor, vamos ser sintéticos. Eu sou... Bom dia a todos e todas. Eu sou Renato também, sou aprendiz de Ivan Moraes Filho, lá do Centro de Cultura Luiz Freire. Esse cara é bom. E, não, eu só queria dizer como é chato algumas situações, quando eu vi Luciano anunciar que ele estava muito feliz de anunciar que daqui a 4 meses, né, a Rádio Frecaneca vai estar saindo do papel. Isso me deu o engraçado é que ele falou daqui a 4 meses no futuro, e me deu um flashback. Né, porque a gente vê os representantes do Estado assumir rotineiramente assim, posições como essa, e quando a gente passa os 4 meses ou 50 anos, a gente não vê as coisas concretizadas, sabe?
Enquanto isso, como bem colocou o Ivan aqui, a gente falou muito aqui da comunicação privada, dos veículos de comunicação privada, que ganham, que se apropriam das verbas públicas através da publicidade institucional. Perdão, seu nome é Mônica, né? Marcela. Marcela, gosto muito, acho muito bom você falar dessa questão das campanhas educativas, porque eu acho que finalmente, assim, com uma iniciativa como essa, começa a se dar um fim objetivo às verbas publicitárias, o que não é o caso de todo o resto. Eu queria muito saber qual é a questão do percentual desse. Por que eu estou te perguntando isso? Porque às vezes a gente se depara com um caderno especial no meio do Diário de Pernambuco que contém, que das 6 páginas, das 8 páginas que ele tem, 2 páginas são páginas centrais com um anúncio gigante da prefeitura, né, falando sobre uma campanha que não tem nada de educativo. Enquanto isso, quando a gente faz o pedido de informação a vocês, a gente descobre que se gastou 140, 150 mil simplesmente nisso. E Ivan já demonstrou aqui na fala dele o quanto que a sociedade é capaz de produzir de comunicação efetiva, que pode ser uma comunicação educativa como essa, com campanhas educativas, num sistema público. E aí eu entro na questão, porque eu queria muito perguntar também para a Luciano como é que anda essa questão que Marcelo colocou aqui a respeito do canal da cidadania da prefeitura, né? E da questão dos canais das cidadanias que são reservados à sociedade. Como é que isso está sendo administrado pela Prefeitura do Recife, que a gente não sabe disso, né? Afinal, parece que a questão de comunicação aqui, que a política de comunicação da Prefeitura do Recife está se associando mais da comunicação do Ministério Público com o prefeito do que com o prefeito com a Câmara dos deputados, dos vereadores. Por favor, Renato, conclua. Tá certo? Outra coisa, gente, a gente precisa muito atentar também para essa questão, porque os gestores precisam deixar claro quanto que vai ser destinado de orçamento anualmente aos veículos públicos de comunicação. Senão a gente fica nessa pendeja aí, como está a TV Pernambuco, né? Que tem uma dotação, apesar de ter sido criada a empresa Pernambuco de Comunicação. Por exemplo, para a melhoria dos espaços físicos, particularmente do estudo imenso, né, que você conheceu, que nós temos lá, para estar a serviço da sociedade, a serviço da democracia, da comunicação. A questão dos equipamentos, então toda a orientação para que nós compremos equipamentos que vão permitir a transição do sistema analógico para o sistema digital. Então, Décio, que é o pró-reitor da área, está diretamente envolvido com a comunidade. Nós temos um compromisso para julho de 2016, julho de 2017. Então, esse é um terceiro ponto importante. Ao mesmo tempo, o nosso esforço para contratação de pessoal qualificado através de concurso. Isso é uma luta de todos os reitores e particularmente nossa no Ministério da Educação. Mas eu queria chamar a atenção e concluir para o 4º ponto, que é o primeiro de todos, que é o conceito, né? Nós passamos um bom tempo trabalhando aqui na universidade com a participação de todos sobre o conceito de uma televisão universitária pública. Para que ela serve? Eu queria brevemente dizer que ela tem uma função de articular os saberes acadêmicos, que são aqueles saberes públicos, oriundos dos projetos de mestrado, dos doutorados, das teses, e que são financiados pelo trabalhador brasileiro. O meu doutorado na França, assim como o de Paulo e o de Décio, foi financiado pelo trabalho de brasileiras e brasileiras aos quais eu tenho a obrigação moral e ética de retribuir através do meu trabalho. Então, essa é a missão da instituição pública brasileira, universitária, que constitui no esteio do conhecimento científico. Mas esse conhecimento, ele é uma condição necessária para uma transformação social, mas ele não é suficiente. Porque nós temos que ter a humildade de dizer que não existe conhecimento apenas na universidade. Ao contrário, e aí é onde entra um sistema de televisão que possibilita aos seus pesquisadores se expressar sobre grandes temas de sociedade, mas ao mesmo tempo tem a humildade, a obrigação e o compromisso de receber os saberes sociais, sobretudo os saberes oriundos daquelas comunidades ou daquelas parcelas da população
esquecidas, invisíveis, como foi dito aqui, acho que pela senhora, né? Isso é fundamental, porque é isso que vai dar o conceito de cidadania. Não basta apenas formarmos bem profissionais, isso nós fazemos, mas o desafio num país que diversificou completamente o seu perfil estudantil, por exemplo, na universidade, ele, seja pelas cotas, seja pela interiorização, pelos bônus, nós temos uma outra universidade hoje. Então não basta apenas o compromisso com a formação acadêmica, saber calcular uma ponte, mas saber para quem vai se deslocar nessa ponte, quanto custa o deslocamento dessa ponte. Aí entra a dimensão social. E aí é o nosso papel no conceito de televisão universitária pública e comunicação pública, ser capaz de fazer essa articulação entre esses saberes acadêmicos e esses saberes sociais. Isso é um ponto. O outro ponto é a ideia de que nós não podemos trabalhar sós. A senhora comentou, e é muito importante, a questão do sistema de televisões comunitárias, do sistema de televisão do Estado, né, e do Frei Caneca, por exemplo. E aí a ideia de comitês, né, que estamos trabalhando, e é importante o apoio da EBC, no sentido de que esses saberes e esses atores se traduzam nos programas, nas apresentações para a população, para que ela tenha conhecimento do que é feito da cidadania. Último ponto. Aí eu faço a ponte novamente com o Estelita, que é um caso concreto de exigência da sociedade, de debate e de diálogo. Nós lançamos recentemente, coordenado pelo professor Luiz Amorim, aqui da arquitetura, juntamente com a professora Juju, Maria, que é a professora nossa de arquitetura, Maria de Lourdes. Então, a concepção do Instituto Futuro, Nelson. O que é o Instituto Futuro? O Instituto Futuro é a discussão de temas de sociedade que no futuro vão ser fundamentais, mas que já acontecem hoje. Porque o futuro, amanhã, depende das ações e dos projetos e das lutas que nós desenvolvemos hoje. Por isso que as ocupações, conceitualmente, dos espaços públicos são fundamentais, como forma concreta dos movimentos sociais expressarem sua insatisfação, sua indignação, por exemplo, com as políticas voltadas para a segregação dos espaços públicos em proveito de poucos. Isso é uma questão fundamental, conceitualmente, de cidadania. Então, o Instituto Futuro, ele tem como tema o Prospecta Recife. E eu concluo. O que é o Prospecta Recife? É a partir do Recife, a partir da universidade, a partir dos conhecimentos sobre a cidade, nós debatemos o futuro da cidade em Recife hoje, com o Estelita, isso é concreto, mas o futuro da cidade em qualquer lugar do mundo, como um espaço de acolhimento, de diversidade, de solidariedade e de exclusão, e de inclusão. Essa é a ideia fundamental que eu gostaria de deixar como conceito, como contribuição, como compromisso da universidade pública, que só tem sentido de existir se ela formar profissionalmente, acadêmica bem seus estudantes, mas sobretudo se ela formar com uma visão ética, com uma visão republicana e com uma visão de cidadania para a transformação da sociedade. É aí que a comunicação tem o seu grande papel ao possibilitar que as pessoas adquiram a dignidade, o direito e a possibilidade de lutar pelos seus direitos. Muito obrigado por essa oportunidade, e a universidade é a vossa casa, ela estará sempre à disposição e junto com os movimentos sociais. Obrigado. Tá, ok. Bom, primeiro eu queria me desculpar com vocês, porque assim como o Luciano, eu achei que tinha uma abertura e depois é que vinha a mesa do debate. E aí eu sintetizei muito a minha fala. Eu não quero aqui reproduzir, estamos no final. Eu vou deixar apenas algumas provocações. Eu não vou elaborar o discurso que eu venho tentando fazer há 3 anos para tentar mostrar que a gente trabalhar isolado, a comunicação de um lado, pensando na infraestrutura e todas as partes que tem a ver com conteúdo, educação. O reitor sabe que eu já estive aqui e disse para ele: olha, o MEC tinha que ter uma política, porque tem TV escola numa secretaria, as TVs das universidades na outra secretaria, uma secretaria não conversa com a outra. O Ministério da Cultura, que tem a ver com isso, a ciência, porque nós estamos falando aqui do conhecimento científico, e tem um Ministério
tem institutos, fomenta a ciência, trabalha com a tecnologia, agora com a inovação também. O Ministério da Defesa, as comunicações de defesa, tudo isso, e junto com a comunicação social e a comunicação pública, precisavam formar um grupo para, inclusive, potencializar os investimentos. Aqui o Pola colocou aqui o desafio de 20 mil canais públicos de televisão, e eu fiz uma conta aqui com base no dado, no número que está sendo utilizado para o processo de limpeza dos 700 MHz, né, da linha do 4G, para as televisões que vão migrar, né, para o digital, né, e vão ser indenizadas, mas não vai ter uma indenização porque vai ser apenas feita a compra dos equipamentos, instalar como se nada tivesse acontecido, eles apenas mudam de canal. Ia precisar de quase 90 bilhões de reais para esses 4 canais nesses 5 mil e tantos municípios. E eu estava dizendo assim, se for depender do orçamento da EBC, a gente vai levar 4.000 anos para conseguir botar esses 4 canais. Ainda se for só um canal público, responsabilidade dela, seriam 1.000 anos com o orçamento que a EBC tem esse ano. Mas não é questão da gente ficar falando, é dinheiro, não tem que ter, tem que buscar, tem que lutar, porque senão os outros estão se apropriando dele. As outras políticas estão lá com seus sistemas de defesa, de interesses, e estão se apropriando disso, porque todo mundo considera que aquilo que defende, aquilo que sempre estudou a vida inteira, é o mais importante. Eu acho que não é isso. Eu queria deixar provocações para vocês debaterem, e daqui vocês tirarem coisas para ajudar todos nós a articular, defender, fazer o combate devido, mas pensar o seguinte: nós estamos aqui debatendo uma emissora de rádio terrestre, uma emissora de televisão, ou várias, televisão terrestre, que é uma tecnologia, um meio de levar as coisas aos lugares, é o como do século XX. A gente não falou quase nada do como do século XXI. Por quê? Porque hoje, minha filha, né, com 15 anos de idade, a geração dela, ela pega um smartphone e transforma o smartphone numa televisão. Por que transforma numa televisão? Porque ela produz conteúdo, empacota o conteúdo, ela é capaz de fazer toda a edição de qualquer conteúdo que ela tenha, seja de vídeo ou de outros conteúdos que ela tenha, fotografia, qualquer outra coisa, textos, e ela distribui o conteúdo para uma rede social. Se ela quiser, ela monta um canal de televisão na internet, que funciona 24 horas. Ou ela monta uma área de distribuição de conteúdos. Porque aquilo que o Pola falou aqui, a gente está pensando no como, está esquecendo do que, está esquecendo do projeto. O projeto é o quê? O projeto é ter infraestruturas de comunicação de radiodifusão terrestre, né? Ou o projeto é levar conteúdos importantes e relevantes para a formação da cidadania das pessoas, para que a gente tenha uma melhor democracia e um melhor desenvolvimento, benefício de toda a humanidade. O que é o projeto? E aí a gente pensar em como é que a gente articula esse projeto, onde é que está disperso, quem pode contribuir para que se forme essa rede mencionada aqui, unindo todas essas áreas de conhecimento e que tem interesses e cada um com a sua experiência, com o seu foco, com o seu olhar sobre aquilo que é a comunicação. É interessante porque uma coisa na minha função de secretário de imprensa, assessor de imprensa, viu, Marcelo, eu sempre tento convencer, né, as pessoas de que comunicação não é ato, é processo. Quem acha que comunicação é ato, não se comunica. Porque a comunicação depende das camadas que você vai se formando até transformar algo que é um dado em algo que é conhecimento, que é aquilo que é efetivamente importante para as tomadas de decisão do cidadão,
dos governos, dos poderes republicanos. Então, é processo. Em que fase do processo que a comunicação falhou na questão do Estelita? Não sei, porque eu não conheço a realidade de vocês. Mas certamente tem um problema de processo de comunicação. Alguém esqueceu que tinha que comunicar sempre para se transformar em comunicação. Não era só o ato de um momento que ia reverter o processo que daqueles que se comunicam por debaixo da mesa, eles se comunicam muito bem em forma de processo. Aqueles que se comunicam por cima da mesa, às vezes estão esperando os atos para se comunicar. Então, nós não vamos ter sucesso se a gente pensar que as coisas todas dependem de atos. A gente só vai ter sucesso se a gente pensar em como é que a gente movimenta o processo de forma que ele seja irreversível a ponto de ele se transformar no conhecimento necessário para a sociedade e para os poderes tomarem as decisões corretas sobre os investimentos que vão fazer em relação aos programas sociais, aos investimentos públicos que precisam ser feitos. Eu fiquei feliz que você colocou a questão do planejamento estratégico. Quem me conhece sabe que, para mim, esse é o elemento central. Eu sempre lembro que eu tomei posse num dia, no primeiro dia, depois da posse que tomei, eu fiz uma primeira reunião de diretoria, só tinha um item na pauta do planejamento estratégico. Aonde a gente quer chegar? Depois é que vem o como. Se eu não consigo saber para onde é que eu vou, e se eu não tenho uma coordenação, se todo mundo não sabe para onde remar, em que sentido, em qual velocidade, se não é coordenado, o que acontece é uma imagem que eu já mostrei para vários ministros da educação, vários ministros do planejamento, ministros da cultura, que é um barco redondo no meio de um lago com todo mundo remando. Está todo mundo fazendo a sua parte. Todos nós aqui nessa sala, mas todo mundo que mexe com o nosso horizonte. Mas o barco não sai do lugar, porque está todo mundo fazendo a força e o barco fica rodando em círculos, a gente não sabe para onde a gente quer ir. E esse, para mim, é o grande problema da nossa nação. Nós não temos uma política nacional de comunicações que diga o que nós queremos enquanto nação em relação às comunicações. O que é ter banda larga para todos, na casa de todo mundo? É para quê? É para eu ter o quê? É para eu transitar os joguinhos que são feitos em toda parte do mundo? É para eu transitar os conteúdos lá das empresas de Hollywood que fazem os Netflix da vida? É para transitar os YouTube? É para que esses grandes provedores de bancos de dados que existem no mundo, para que eles cada vez mais tenham mais informação, né, para se guardar, para se dispor e a partir daí fazer um modelo de negócio? Então, é isso que a gente tem que pensar. O que é que nós queremos como nação? Pátria educadora é o quê? É dar mais qualidade para a educação das nossas crianças? Isso é obrigação, isso não é propósito de um país, propósito nacional, propósito de uma nação. Mas pátria educadora, se juntar a cultura, se juntar a ciência, se juntar a comunicação, se juntar todos os elementos que podem formar isso em todos os níveis, fazendo isso em rede, em forma articulada, nós podemos nos colocar como uma nação que está construindo a sua cidadania para ocupar melhor os espaços num mundo em que o conhecimento e a criatividade serão, nos próximos 40 anos, os meios de produção mais valorizados do mundo. E isso eu não tenho dúvida nenhuma. E é para isso que a gente tem que construir uma pátria educadora. E a pátria educadora sem comunicação, ela vai demorar igual ao nosso orçamento aqui, 4.000 anos. Porque é a comunicação que ajuda a articular, ajuda a massificar e ajuda a levar todos para o mesmo patamar mais rápido. Então, eu quero deixar para vocês aqui essa reflexão, lembrando que do nosso planejamento estratégico, de todas as nossas
discussões internas para saber onde queremos chegar, nós conseguimos encontrar um propósito que nós acreditamos que é de toda a comunicação pública. E esse propósito ele foi construído, né, a partir de reflexões feitas 90 anos atrás por Edgar Roquette Pinto, quando surgiu a tecnologia da radiodifusão no Brasil, 22 que ele descobriu, foi lá na Academia Brasileira de Ciências e conseguiu os recursos para conseguir manter aqui um daqueles transmissores que estavam lá no centenário da Independência e fez a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. E essa rádio, no seu estatuto, ela dizia que é o seguinte: a finalidade é popularizar a educação, a cultura e a ciência. Ele já falava na Pátria Educadora, utilizando as novas ferramentas, as novas tecnologias de comunicação da época, que eram a radiodifusão e também o cinema, que ele também foi o criador do Instituto Nacional de Cinema Educativo, quando ele passou a Rádio MEC para a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro para a Rádio MEC. E ele, para explicar, popularizar o que era a radiodifusão, o que era broadcast para as pessoas, os radiovintes, as pessoas comuns que não entendiam daquela tecnologia ainda, ele dizia: to cast é semear, broad é o largo. Comunicação pública é semear as boas sementes do conhecimento para germinar e florescer a cidadania e colher democracia e desenvolvimento em benefício de toda a humanidade. Isso é comunicação pública, esse é o nosso propósito e nós precisamos transformar dele um objetivo, um projeto, saber o que queremos dele e lutar para que a gente consiga avançar e conquistar a democracia no nosso país. Obrigado. Antes de passar a palavra para a Marcela, da mesa, e depois a última rodada de perguntas, eu queria fazer uma chamadinha da continuidade do nosso evento aqui no Centro de Artes. A partir das 14 horas, vamos ter uma mesa sobre desafios técnicos e políticos na comunicação pública na América Latina. Vão participar o professor Edgar Rebouças, Mariana Martins, da EBC, Aline Gomes, da UFRN, e vai ser mediado pela professora Paula Reis, coordenadora do Departamento do DECOM. Às 19 horas, vamos ter também aqui nesse mesmo espaço a mesa 3, Comunicação Pública, Editais e Produção Independente. Vai participar dessa... Aliás, desculpa, isso aqui é Maurício Casal, né? Beleza, pronto, é isso. Ok. Vou passar agora a palavra para Marcela. Na verdade, eu queria só fazer um registro, né, dizendo que tudo que a gente ainda não conquistou, tudo que a gente ainda não conseguiu e que a gente entende que é um serviço público, né, que tem o objetivo de tratar a comunicação como um direito, que é sempre o que a gente persegue, pelo menos, né, eu venho perseguindo toda a minha trajetória profissional. Tudo que a gente ainda não conquistou não está datado, não é pouco. Por quê? Porque eu ainda não tenho, né? Eu acho que a gente tem uma dinâmica dentro do universo do serviço público, né? Feliz ou infelizmente, muitas vezes, infelizmente, muito lenta ainda. Ela é pesada, enfim. Quem trabalha dentro sabe. Então, a gente não conquistou ainda algumas coisas e elas são muito necessárias. Então, a Rádio Freicaneca é uma rádio que é uma demanda histórica da nossa cidade. Então, ela é necessária e ela não é pouco. Quando a gente fala também que a gente conseguiu carimbar verba publicitária para a comunicação educativa, para campanhas educativas, isso é muito relevante, porque a gente não tinha. Eu como instituição pública, né, se eu estiver pensando como instituição pública, eu tenho a obrigação de fazer comunicação institucional. É obrigação, porque eu tenho que dar transparência aos meus atos e processos. É obrigatório, gente, eu não faço porque eu quero. Né? Assim, eu não quero mais fazer comunicação institucional e eu quero destinar toda essa verba para o Hospital da Mulher. Não pode. Não pode, tá? Essa é uma verba que ela existe para dar transparência às ações da gestão, de qualquer gestão. Não é da minha, não é da dia anterior e não é da próxima só, é de qualquer uma. Então isso é uma coisa da qual a gente não foge. E qual é o nosso esforço? É fazer com que isso seja o melhor possível, né? Que a gente consiga, através desse recurso, prestar o melhor serviço. E aí, nesse momento, a participação
dos movimentos sociais da universidade, da sociedade de uma maneira geral, é muito relevante, necessária, desejável. Eu quero que vocês vão lá na minha sala, no nono andar, falar comigo, para que a gente construa junto, talvez, uma saída para essas demandas, que são maiores do que essas que a gente já falou. A gente já falou que precisava da Frecanec, todo mundo sabe disso, isso já virou, né, conversa de botequim, verdade, mas a gente ainda não tem. E a gente precisa avançar, mas a gente precisa começar. Aí a gente começa e depois a gente avança. Não adianta só a gente ficar dizendo, isso não é suficiente, porque senão a gente não sai do canto. Né? Então a gente nunca vai ter como eu sempre digo, assim, na ação, o ótimo inimigo do bom, né? A gente não faz. Se a gente ficar esperando o estado da arte, a gente não faz nada. Então a gente precisa começar. E uma outra coisa que eu acho que aqui o colega falou, que é muito importante, que eu acho que ninguém tinha falado ainda e ele tocou no assunto, é que a gente precisa realmente pensar a questão dos meios, né? A gente está falando muito de rádio, está falando muito de TV, mas a gente tem a internet aí virando o grande meio da nossa era contemporânea. O meio é a internet. E hoje a gente já trabalha com a gente enquanto instituição, né, a gente já trabalha com esse olhar, porque a nossa base, né, o trabalho hoje que a gente tem, que a gente chama de presença digital, ele é bem forte justamente para permitir diálogo mesmo, né? Quem vem até nós através da internet tem resposta. E essa resposta é dada através dos canais das redes sociais. É um processo bem, enfim, cada vez maior, exponencialmente ele cresce. Cada vez, quanto mais você dialoga, mais você traz diálogo, né? Quanto mais as pessoas se sentem atendidas, respondidas de alguma forma, mais elas procuram esse canal. E isso é uma coisa inevitável. Eu acho que a gente não tem muita volta. E a comunicação pública, ela precisa também pensar a partir desse olhar. Eu acho que a gente vai ter que utilizar esses canais para nos comunicar, né? Nós vamos ter que usar esses canais necessariamente, não é também uma questão de escolha, né? Porque por aí a gente se comunica muito com todos os públicos, gente, não classe A, B, C, D, E, enfim. Todo mundo se comunica através desses canais. E aí que está o desafio, né? A gente vai ter televisões públicas, rádios públicas, enfim, mas a gente tem aí um universo já disponível, que já é público, né? Por enquanto, ninguém ainda tomou, a gente espera que continue assim. A gente já tem esse universo dessa rede gigantesca que todo mundo usa e que ainda é muito desorganizada, mas que ela é pública, ela está disponível para nós, para todo mundo, para a sociedade, para os governos, enfim, né? Mais ou menos pública, né, colega está dizendo? menos do que mais, enfim, é isso, né? Então a gente, mas ela está lá, gente. Então a gente, ela é aquela história, existe, né? A gente vai ter que trabalhar a partir disso, existe, é um fato. A gente vê todo mundo se comunica através de mídias móveis, muito mais do que de outros jeitos hoje em dia. Então isso é uma coisa que a gente precisa pensar sobre. Né, e ver como é que a gente vai usar esse canal para também fazer comunicação de interesse público, né, voltada para o serviço, voltada para ser um direito, enfim. A gente está pensando muito nisso e já está trabalhando nesse sentido lá dentro da Prefeitura do Recife. E eu acho que, assim, eu fiquei muito, muito feliz quando eu vi todos os professores aqui, que eu já fui professora, não estou professora no momento, se comprometendo a ter uma disciplina de comunicação pública nas suas grades, né, do curso de jornalismo. Que é uma outra discussão, tá, gente? Se a gente for entrar agora na discussão sobre o futuro da nossa profissão de jornalista, a gente vai sair todo mundo aqui chorando. Porque é uma outra discussão e que passa por isso também, né? Assim, como é que a gente... como é que esses financiamentos públicos que são tão questionados, eles impactam na nossa profissão? A gente tem que pensar sobre isso também. Por que impactam, tá? Porque os veículos hoje, eles dependem muito, né, não só hoje, né, vem dependendo há muitos anos já, de verbas publicitárias, é como eles vivem. Então, assim, da onde vêm essas verbas publicitárias? Vêm das empresas privadas, vêm das empresas públicas. E essas verbas publicitárias também, de certa forma, elas permitem que exista uma dinâmica econômica que garante os empregos dos jornalistas num certo sentido. É isso, tá? E a gente tem que pensar sobre isso também. Como é que a gente faz para
né, para trabalhar com essa perspectiva. É difícil, é uma coisa que, enquanto jornalistas, a gente também está se questionando e a própria profissão está no processo de mudança, né, de transformação. Então, são questões que eu queria deixar aqui para vocês e agradecer o convite, agradecer a presença de todo mundo e dizer que a gente está disponível para o diálogo, para conversar e para trazer vocês para a luta que é da gente também, que é minha e que é nossa, de quem está lá. Obrigada. Gente, vamos agora para a última rodada. Estão inscritos 4 pessoas por ordem. Paulo Cunha, depois Igor, depois Patrick e depois Eduardo. Paulo Cunha. Então, bom dia a todos. Boa tarde. Muito rapidamente eu vou pedir licença a vocês para ler uma nota dos professores de comunicação que demonstra com muita clareza como a comunicação pública estruturada faz falta. É a seguinte nota: nós, professores de comunicação das universidades de Pernambuco, manifestamos nosso repúdio à postura assumida pela Rede Globo Nordeste, concessão pública, como toda emissora de televisão, na cobertura dos acontecimentos envolvendo o projeto Novo Recife, em relação ao qual assumiu defesa explícita em seus telejornais, desconsiderando preceitos básicos e elementares da boa prática jornalística. A mais recente prova desse comportamento, que evidencia um claro desvio da ética jornalística, foi dada na reportagem divulgada ontem, dia 4 de maio de 2015, no ME-TV, segunda edição, cujo tema foi a aprovação do projeto de lei contendo o plano urbanístico para o cais José Estelita, Cabanga e Santa Mara. A votação do projeto de lei não estava prevista na ordem do dia e desrespeitou determinação do Ministério Público de Pernambuco para que o plano urbanístico retornasse ao Conselho das Cidades para nova apreciação, visto que sua aprovação nessa instância também se deu de modo escuso e ilegal. Para evitar as manifestações contrárias à votação, o presidente da Câmara Municipal, Vicente Adé Gomes, do PSB, chamou o batalhão de choque e fechou as portas da Casa José Mariano, impedindo a livre manifestação dos cidadãos contrários ao plano. Não satisfeito, cassou a palavra de vereadores da oposição que em protesto retiraram-se do plenário. Nada disso vimos no ME-TV. O que vimos foi tão somente uma reportagem, entre aspas, que destacou a aprovação do projeto por esmagadora maioria e dedicou a maior parte do tempo a uma fala do vereador Vicente André Gomes justificando o injustificável. Colocamos o projeto para votar porque setores da sociedade estavam reclamando a demora do projeto. Os setores aos quais o vereador se referia naturalmente eram os empreiteiros, pois a sociedade civil organizada estava na porta da Câmara Municipal, exigindo justamente o adiamento da votação para que houvesse mais discussão e debate com todos os segmentos envolvidos. Não tiveram a preocupação sequer de ouvir representantes da oposição e da sociedade civil, completando a cobertura jornalística, entre aspas, uma brilhante peça promocional do consórcio Novo Recife, uma nota coberta repetindo os argumentos de publicidade paga pelos empresários. Diante disso, reiteramos nossa indignação não apenas contra procedimentos políticos que desrespeitam os processos democráticos, mas também contra práticas jornalísticas daqueles que não honram a profissão que escolheram. São abaixo-assinados professores de comunicação de várias universidades, da Federal e de outras universidades.